Fala pessoal, professor Dickson Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Temas mais relevantes para a prova de redação do CNU. Quem vai fazer o bloco 8 tem de ficar ligado neste vídeo até o fim. Antes, aquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora, não deixe para depois. Curtiu o vídeo? Deixe o joinha, coloque nos comentários o que você achou e se você quer que eu discuta um desses temas aqui, que eu apresente elementos aqui para que você tenha argumentos poderosos e robustos para arrebentar na sua redação. Coloca aí nos comentários também. Sem enrolação, vamos direto ao ponto, vamos direto ao que interessa. Temas de redação para o CNU. Pessoal, eu vou passar aqui para vocês alguns assuntos que são os assuntos mais relevantes para que você estude a fim de fazer uma ótima prova discursiva. A maioria desses assuntos aqui foi abordada por mim no meu curso, no curso de redação específico para o CNU, para o bloco 8. Dá uma olhada aqui atrás para você ver. Esse slide é até o slide que a gente usa aqui durante as gravações do curso. Se você quiser saber mais, acesse aí cursodiretooponto.com ou também acesse aqui o link do nosso curso na descrição do vídeo. Tem muita coisa interessante, esse curso ele ficou fantástico, você tem direito a 5 correções, mas eu não estou aqui só para falar disso, né? Eu estou aqui para falar acerca dos temas. Dickson, como é que você elaborou esses temas aí? Bom, os temas foram elaborados por mim, como eu sempre faço, eles tomam por base o perfil da banca, é uma das coisas mais relevantes para a gente construir essas temáticas. Você tem de conhecer exatamente o perfil da banca, entender o que a banca faz neste tipo de concurso, nesse tipo de prova discursiva. E, evidentemente, que a gente tem de entender também aqui o perfil do órgão. Aí, quando a gente fala órgão, a gente vai considerar o órgão no todo, aí, a gente vai considerar como se fosse o governo federal. A gente não vai considerar um ministério especificamente, uma secretaria, um instituto, uma fundação. A gente vai considerar o governo federal. E, evidentemente, que os temas devem seguir essa linha, eles devem se adequar, eles devem estar alinhados com o que o governo federal quer para o CNU, e aí você já deve ter lido várias vezes o edital, você liu o projeto básico, você sabe exatamente o que o governo federal quer, você sabe exatamente o perfil de servidor, o perfil de profissional, o perfil de atividade também que você vai desempenhar, portanto, a gente leva em consideração especialmente essas coisas para elaborar esses temas. Por isso que você deve ficar ligadíssimo em assuntos relacionados à realidade brasileira. É o que vai cair para você. Ah, mas eu estou estudando guerra na Ucrânia. Sinto em te dizer que a chance de cair um tema desse é zero, praticamente zero. Só para não falar zero. Por que, Dickson? Primeiro porque isso não segue o perfil da banca Sesgran Rio para esse tipo de concurso de nível médio, de nível intermediário, ou ainda não segue também o perfil do governo, né? O que o governo determina, o que o governo quer. Provavelmente é o que a gente já tem divulgado não só pelos órgãos de imprensa, mas também o que normalmente o governo federal fala e quer é que nós tenhamos assuntos relacionados à realidade brasileira. Logo, você deve ficar muito atento aos assuntos inerentes aqui ao Brasil. Ainda que ele possa abordar alguma temática que seja também internacional, que seja mais global, vai ter a ver diretamente com o Brasil. É pouco provável, embora ele até possa fazer isso, que ele aborde qualquer tema de geopolítica. Isso é pouco provável. O que realmente ele vai fazer, essa que é a minha opinião, é o meu entendimento e o meu desejo mais sincero é que você tenha lá um tema de realidade brasileira. Dentro desse aspecto, a gente tem alguns tópicos que são muito relevantes. Eu separei alguns temas aqui que têm a ver com determinados assuntos que você deve estudar muito para essa prova. Se liga aí, olho na tela. Em face disso que eu acabei de falar para você, eu separei aqui os temas, eu os dividi de modo que nós tenhamos aí assuntos-chave. E o primeiro deles é meio ambiente. A gente sabe que essa temática é uma temática pujante, é um tema que envolve uma série de desafios e o nosso país ele está diante de vários desses desafios aí há bastante tempo. E alguns dos tópicos mais prováveis para essa prova é o seguinte: racismo ambiental, é muito relevante que você conheça os impactos desproporcionais de problemas relacionados ao meio ambiente, problemas relacionados aqui também
ao descaso estatal, ao abandono estatal em determinadas comunidades e como elas sofrem esses impactos aí diante de mudanças climáticas, de problemas ambientais. Uso de energias renováveis e transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável é também um assunto de grande importância para você. Estude bastante isso daí. É um dos motes do governo atual. Ética ambiental e cidadania sustentável. Você tem que saber bastante sobre isso. A gente sabe que o projeto básico explorou um pouco essa questão relacionada à ética, à cidadania. Nada mais justo do que a gente ter uma temática que envolva aí o meio ambiente e a ética. Então você tem que saber também sobre isso. O uso de energias renováveis eu já falei, mas é importante que você entenda também como essas energias são importantes para a gente modificar aí o cenário relacionado às mudanças climáticas. Você percebe claramente no seu dia a dia que a gente vem passando por uma transição em termos de estação, você tem visto isso, um calor enorme em várias partes do Brasil e efeitos relacionados a enchentes, alagamentos, entre outros problemas que são impactados diretamente, ou melhor, são fortalecidos pelas mudanças climáticas. Então, entenda também essa temática que é bem importante. E claro que a gente não pode deixar de explorar aqui tema envolvendo a Amazônia. Você tem de saber tudo sobre queimadas na Amazônia, exploração de terras na Amazônia, porque esse também é um assunto muito sensível. Saindo desse aspecto ambiental, a gente tem um aspecto aqui relacionado à saúde. Bem relevante você saber falar sobre temas que digam respeito à pandemia da Covid-19 ou até mesmo alguma coisa relacionada à dengue. Por quê? Porque o Brasil sofreu muito com a pandemia da Covid-19 e ainda sofre. A gente tem impactos não só no setor de saúde, mas impactos na educação, temos impactos na cultura do Brasil, impactos em várias áreas diferentes. E isso tudo devido à pandemia da Covid-19. Claro, tem a ver também com outras coisas. É importante você saber falar sobre o SUS, não só sobre os princípios do SUS, mas sobre todos esses aspectos que dizem respeito ao SUS, sobre vacinação também. A gente sabe que há uma polêmica muito grande entre o governo anterior e o governo atual relacionado a isso, né? Os dois governos o governo anterior defendia uma coisa um pouco diferente em relação à vacinação, como você sabe, e o governo atual defende muito a vacinação, então você tem de saber falar sobre essa questão dos imunizantes. É importante a gente ainda destacar problemas relacionados à saúde mental. Essa parte é realmente fundamental. Você tem que saber muito sobre isso e a pandemia da Covid-19 tem tudo a ver com isso, né? Depois da pandemia da Covid-19, muita gente sofreu aí ou teve a sua saúde mental impactada pela Covid ou ainda por sequelas relacionadas àquele período de pandemia. É relevante a gente falar também sobre síndrome de burnout. Cara, essa síndrome aí que diz respeito ao esgotamento da saúde física, da saúde mental, em razão do excesso de cobranças no trabalho, em razão de jornadas exaustivas, de trabalhos com desafios que são muitas vezes inalcançáveis, com metas inalcançáveis. Então você tem que saber falar a respeito disso. E é claro que a gente tem que saber também aqui tópicos que envolvam saúde global em tempo de crise, né? Nesses tempos de crise que a gente vem vivendo. Então, estratégias e desafios no combate a pandemias, como eu já tinha ressaltado aí sobre a Covid-19 e outras doenças que porventura possam surgir ou ressurgir. Agora, a gente vai para a temática tecnologia. Muito importante também saber falar sobre isso. E é claro que você tem de falar, saber aqui o papel das redes sociais no contexto atual, você tem que saber falar sobre o papel dessas redes sociais num contexto também de pós-verdade, e isso diz respeito também a fake news, é uma temática bem interessante. No âmbito da tecnologia, você tem que saber tudo sobre o desenvolvimento de cidades inteligentes, que é esse uso da tecnologia para a gente melhorar a qualidade de vida e eficiência urbana, ou seja, melhorar o bem-estar do cidadão ali no seu cotidiano. Para além disso, você tem que saber também falar sobre o tema do momento, inteligência artificial. E aí, cara, inteligência artificial, ela impacta várias áreas, como a cultura,
o ensino, né, especialmente o ensino para você que está aí estudando, tem a ver com o processo não só de ensino e aprendizagem, mas diz respeito aqui também a áreas envolvendo o marketing, envolvendo aí o trabalho das pessoas, envolvendo também a automação de serviços, o desemprego, entre outros aspectos. Ah, claro, a gente tem que falar também dos desafios éticos, cara, em face do uso reiterado da inteligência artificial. É muito importante que você saiba falar sobre isso. Na sequência, a gente tem aqui ações governamentais para fomentar uma economia criativa e o uso de tecnologias na preservação e promoção da cultura nacional. Tá vendo? Então, aliando o tema tecnologia a aspectos como cultura, a aspectos como economia criativa, a gente pode ter um tipo de tema bem complexo que diz respeito aí a diferentes áreas de conhecimento, mas tem ali como pano de fundo o uso da tecnologia. Na sequência, educação. É muito importante você também saber discorrer sobre educação, saber se posicionar nesse tipo de tema, porque a gente sabe que é um dos motes principais do governo atual. Então, você falar sobre educação humanizada, educação inclusiva, educação que valorize não apenas o desempenho acadêmico, mas também o desempenho emocional, o desenvolvimento emocional e social dos estudantes. Então, falar aqui de questões psicossociais que dizem respeito ao aluno, falar dos docentes também, do trabalho dos docentes. Então, essa questão da educação é também uma questão bem sensível. Por exemplo, você também pode falar aqui sobre a educação como um meio de promover uma sociedade que seja mais justa, mais tolerante, ou seja, uma educação que valorize a diversidade, que valorize aqui abordagens pedagógicas inovadoras e não só as abordagens tradicionais, que a gente tenha, por exemplo, na sala de aula, momentos muito mais práticos, né, que envolvam um cenário muito mais prático, pragmático, que a gente tenha, por exemplo, a economia criativa, né, que seja lecionada economia criativa, que a gente tenha até mesmo aulas de liderança para as crianças, que eles tenham aula de cidadania e ética já desde novo também, desde novos. Ou seja, a gente está falando aqui de temáticas que são bem relevantes e que saem ali do foco tradicional. Para além disso, temos um outro tema muito relevante, um outro assunto, que é cidadania e democracia. Aí, cara, tudo que tem a ver com esse tema é relevante porque sabemos que tivemos aí quase que uma ruptura democrática, né? Tivemos aí uma tentativa de ruptura da democracia, e aí você tem que saber falar sobre os atos de 8 de janeiro do ano passado e se posicionar também diante desse tema. Tem vídeo meu aqui no canal sobre esse tema. Claro que fake news aqui é muito importante, porque fake news tem tudo a ver com democracia. Então essas estratégias para a gente combater a desinformação e preservar a ética na política, na vida social, são estratégias muito relevantes, é algo realmente bem importante. Nesse aspecto também é importante você saber falar alguma coisa ali de imigrantes e refugiados, mas não numa temática tão global, mas numa coisa voltada aqui para o Brasil, mais numa coisa relacionada aqui à intolerância de alguns brasileiros em relação à vinda de outros estrangeiros para cá, ou ainda até mesmo a gente pode falar de imigrantes que migram de um estado para o outro aqui dentro do Brasil. A gente pode falar aí dessa xenofobia, dessa intolerância, ou seja, da necessidade de inclusão, de educação para esse tipo de coisa. Aqui dentro desse aspecto também, do guarda-chuva democracia, você tem que saber falar sobre os demais direitos fundamentais. Cara, direitos fundamentais é um tema muito relevante, anota aí para o governo federal atual, e aí você deve se posicionar bem diante dessa temática, falando ali dos direitos humanos, falando ali de vida, de propriedade, igualdade, liberdade, solidariedade, saber falar sobre direitos sociais, então transporte, trabalho, alimentação, lazer, moradia, educação, saúde, segurança, previdência social, apoio à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, políticas sociais que vão combater as desigualdades. Então a gente está falando aqui de direitos que são o pilar, que são a base para uma democracia funcionar. Um desses direitos, que é muito importante, é o direito à igualdade. Você tem que saber tudo sobre esse tema. Ademais,
é importante a gente destacar aqui direitos de igualdade de gênero, é importante a gente destacar também nessa temática o direito à liberdade de expressão e os limites acerca desse direito. Então, quando a gente fala de cidadania e democracia, há vários aspectos aqui que são pujantes, que são relevantes para a gente. Por fim, a gente tem aqui o tópico mais relevante, na minha opinião. É você saber falar sobre as diversas desigualdades que existem no Brasil. E aí a gente não se refere só à desigualdade social, a gente está falando de vários âmbitos aqui das desigualdades no Brasil. Como você sabe, o governo atual também é um governo que lida muito com a questão das desigualdades, né? Portanto, você falar sobre políticas sociais que vão combater as desigualdades é bem interessante, você tem que conhecer essas políticas do atual governo, como por exemplo uma lei que foi aprovada no ano passado pelo governo atual com o objetivo de garantir igualdade de gênero aí, no quesito salarial para as mulheres, para os homens, no sentido também de favorecer determinadas empresas que adotam políticas de igualdade salarial, que adotam políticas também de igualdade aqui no tratamento de homens e mulheres no ambiente laboral. Então você tem de entender essas políticas públicas, não só as leis, mas os programas, as ações, as atividades e os projetos do governo que caminham nessa área. Então falar de desigualdade salarial entre gêneros no mercado brasileiro é bem relevante. Também a importância da reforma agrária na promoção da justiça social no Brasil, então a gente tem uma desigualdade relacionada à moradia, tem muita gente que ainda não tem acesso, por exemplo, a serviço de abastecimento de água potável, não tem acesso também ao saneamento básico de qualidade, você tem que saber se posicionar diante disso. Na sequência, desconstrução do viés racial na aplicação da lei. São os desafios na conscientização a respeito deste tema e execução de ações para mitigar e eliminar o preconceito sistêmico. A gente está falando do racismo estrutural. É importante você também saber muito sobre esse tema. Cara, eu acho que racismo é um ponto muito sensível aqui no Brasil e é um ponto estratégico para o governo atual. Então você tem que saber tudo aí a respeito das políticas antirracistas, dos desafios diante do atual governo, diante da sociedade, para implementação de políticas que tentem conter aí o avanço do racismo. Na sequência a gente tem aqui os impactos da exploração econômica nas terras indígenas. Tem de saber falar tudo sobre isso, nessa desigualdade de distribuição de recursos, de distribuição de programas, projetos, de investimentos aí na saúde, na educação, na cultura dos indígenas. Tem de saber se posicionar, tem de saber falar sobre os problemas que nós tivemos, não só em relação aos Yanomamis, mas em relação a vários povos indígenas, povos tradicionais que nós temos aqui no Brasil. Por fim, é importante também destacar aqui a diversidade sexual e o combate à homofobia. A gente sabe que também é uma bandeira levantada pelo governo atual e você tem aqui também tudo sobre educação e respeito como ferramenta de transformação no quesito aí de combate à homofobia. Bom, como você percebeu, a gente tem aqui uma infinidade de assuntos que podem ser cobrados, mas esses eixos que eu acabei de passar para você, eu penso que são eixos muito relevantes. É o caso da saúde, é o caso da educação, tecnologia, meio ambiente, cidadania e democracia e, evidentemente, a gente tem aqui desigualdades sociais. Então, quando a gente menciona aqui o termo minorias, é importante que você saiba exatamente do que a gente está falando, que você saiba exatamente como lidar com as diversas desigualdades sociais, caso a gente tenha uma temática como essa na sua prova. Vários desses assuntos são abordados no meu curso e muitos deles abordados aqui no meu canal. Se você quiser que eu debata algum desses temas aqui, coloque imediatamente aqui nos comentários. É isso aí, a gente se vê depois. Tchau!